Aleluia! Glória a Deus. Senhor, abençoa teu filho poderosamente, Senhor. Amém. Tu bem conheces. Derrama assim, Senhor, bênçãos sem medida na vida dele. Repreende, Senhor, toda obra contrária, todo pensamento contrário, toda inveja caia por terra na vida dele. E abençoa, Senhor, e torna ele, Senhor, aquilo que tu tens, Senhor, para a vida dele, que se cumpra em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Abençoa a vida da tua filha, Pai, em nome do Senhor Jesus. Derrama, Senhor, sobre a vida dela. Dá, Senhor, conforme a justa medida, em nome do Senhor Jesus. E mostra para ela, Pai, o poder que tu tens para com a vida dela, em nome do Senhor Jesus. E a igreja diz amém. 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 Louvado seja o nome do Senhor. Chegou o momento mais importante da noite, igreja, em que iremos nos alimentar mais ainda, através do homem de Deus, daquilo que o Senhor tem reservado para a sua amada igreja, para os nossos corações nessa noite. Vamos aplaudir o homem de Deus, apóstolo Hilberto, amém? Estende a tua mão para cá, glória a Deus. Poderoso Deus e amado Pai, Senhor, está aqui o teu pequeno, Senhor. Derrama sobre a vida dele aquilo que tu tens para a tua igreja. Fala conosco, Senhor. Te revela para nós através da tua sagrada escritura. Usa o teu pequenino, Senhor. Derrama sobre a vida dele bênçãos sem medida. Está repreendindo toda a retaliação contrária contra a vida dele, porque sobre a vida dele está a mão do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, a igreja diz amém. 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 A paz do Senhor, amados. Está todo mundo feliz? Diga assim: eu estou feliz. Porque sobre a minha vida está a mão poderosa do Senhor. Amém. Glórias ao Senhor. Amados, pegando a palavra que está no livro de Lucas 10. Lucas 10. Lucas 10. Amém? Louvado seja o nome de Deus. Grandes testemunhos já aconteceram aqui na igreja. Deus é tremendo, é Ele que faz o rebuliço, Ele que faz a mudança, é Ele que toca, é Ele que coloca, Ele que tira, Ele faz o que Ele quer. Deus tem o poder supremo sobre as nações e sobre as nossas vidas. E diz assim, Lucas 10, a missão dos 70 discípulos. E depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Você está dando glória a Deus, amém? Glória a Deus ao Senhor. Olha só o que diz, ele mandou mais 70. Mas a palavra, ela tem uma parte muito interessante que ele diz assim: ele mandou-os adiante da sua face. Ou seja, o Senhor deu a ordem, mas o Senhor estava aguardando. O Senhor derramou autoridade na vida deles. Olha o que diz no livro, não precisa pegar, 1 Colossenses 3:1 diz assim: se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas de cima e não da terra, porque já estáis mortos, e a vida está escondida com Cristo. Ou seja, a nossa vida já está escondida com o Senhor, ou seja, a face do Senhor nos guarda. Foi por isso que ele disse isso, adiante da face. Ou seja, a face do Senhor guarda a tua vida e guarda a minha vida. É isso que ele está dizendo. Amados, temos que confiar cada vez mais no Senhor, cada vez mais no poder que vem do trono de Deus, porque quando nós confiamos no Senhor, a obra quem faz é Ele. Nós só precisamos ter, como já foi dado no testemunho, atitude. Se eu tiver atitude, ela é o ingrediente para a minha fé. A fé sem obras ela é morta, a fé sem atitude ela é morta, ela não passa de palavras. Mas quando eu tenho atitude de ir de encontro ao problema, ele tem que correr.
O problema não pode ficar na presença daquele que tem fé, daquele que tem atitude. Quando nós enfrentamos o problema tem que sair de perto de nós, porque ele não aguenta a glória do Senhor que está sobre a tua vida e sobre a minha. Glória a Deus. Ele não consegue resistir. Quando você está orando pela sua família, o demônio tem que correr, ele não pode ficar. Porque se você está na presença, se você já está escondido com Cristo, ele tem que correr. Glória a Deus. Sobre a tua vida está a mão do Senhor. Amém. E onde tem a mão do Senhor, não tem lugar para outra mão, amados. Só tem lugar para a mão de Deus. Onde está a mão do Senhor, não tem lugar para entrar outra mão, a não ser a mão do Senhor. Amém? Continuando. Ele dizia-lhes: grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Ou seja, Jesus sabia para onde ele estava enviando. Ele está dizendo para ti e para mim hoje: não te preocupa que dos lobos quem guarda sou eu. Quem guarda sou eu. Eu é que guardo você dos lobos. Sou eu é que protejo você dos lobos. Porque ele deu a ordem e ele cumpriu. E ele guarda. Ele que garante a tua vitória e a minha. Glória a Deus. Não leveis bolsa, nem alforge, nem alparcas, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ou seja, Jesus quer dizer nessa passagem: foco. Nós temos que ter foco no nosso propósito, foco no Senhor. O Senhor dá uma ordem para você e para mim: tenha foco. Foque aquilo, foque o propósito, o objetivo, que é a salvação. O maior objetivo de tudo aqui é salvação. Se eu não focar na salvação, não vou conseguir focar mais nada. Mas se eu focar no Senhor, se eu focar na salvação, eu consigo focar nas outras coisas. Amém, Deus. Continuando. E em qualquer casa onde entrar, dizei primeiro: a paz seja nesta casa. Ou seja, Jesus manda tu profetizar onde tu entra. Jesus está dizendo: entra e profetiza, a paz seja nessa casa. Quando você voltar para a tua casa hoje, você vai botar os teus pés e vai dizer assim: a paz seja no meu lar, a paz seja na minha casa. Essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer, é determinar, é profetizar. Diga assim: a paz seja na minha família. Amém. Glórias ao Senhor. E ficai na mesma casa. Melhor dizendo, no 6: e se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, ela voltará para vós. Ou seja, se tiver um escolhido, onde você for, ele vai repousar a paz sobre a vida dele. Mas se não tiver, a paz vai voltar para você. Ou seja, a minha palavra não volta vazia. Disse no livro de Isaías: a palavra do Senhor não volta vazia. Se você profetizar, ela acontece. Ela vai lá, volta e se apraz para aquilo que ela foi destinada, para aquilo que ela foi enviada. Amém? Continuando. E fica na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. E em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que for oferecido. Aí ele diz: curai os enfermos, que nela houver. E dizer-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes e vós não receberem, saindo por suas ruas, dizei: até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei com tudo isto, que já o reino de Deus é chegado. Eu vos digo que mais tolerância haverá naquele dia para aquela cidade do que Sodoma, mais tolerância em Sodoma do que para aquela cidade. Ou seja, aquele que não recebe ao Senhor, aquele que não recebe a paz de Deus, ele diz assim: aquela cidade que não receber a minha paz vai ter mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. Aí de ti, Corazim. Corazim era uma cidade judaica famosa pela produção de trigo.
e ela ficava no norte de Cafarnaum. Não está escrito, isso é um contexto. Próximo do Monte das Bem-aventuranças. Ele diz assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se fizesse as maravilhas que em vós foram feitas, já há muito assentados em saco e cinza se teriam arrependido. Ou seja, Corazim não valorizava o que Deus fazia. Corazim não valorizava o que o Senhor, as maravilhas, os milagres que Deus tinha feito naquele lugar. Ou seja, o Senhor está nos falando de gratidão. Nós temos que ter gratidão com tudo que Deus tem feito na nossa vida. Temos que agradecer o ar que respiramos, que está caro agora. Pessoas estão, infelizmente, falecendo por falta de ar. Está raro e caro. Está muito difícil viver hoje, mas pelo poder do Espírito Santo, pela glória de Deus na tua vida e na minha, nós somos bem-aventurados. Nós temos que agradecer a saúde, nós temos que agradecer porque nós podemos hoje estar aqui glorificando a Deus, dando testemunho de vitórias, adorando o Senhor. Isso é maravilhoso, é Deus quem permite isso. Portanto, para Tiro e Sidom haverá menos rigor no juízo que para vós. E tu, Cafarnaum, olha o que ele diz: que te levantastes até o céu, até ao inferno serás abatida. Cafarnaum procurou fazer o melhor, mas traiu o Senhor, traiu a confiança. A gente tem que vigiar para nós não trairmos o Senhor, para sempre estar na presença de Deus, fazer a vontade do Senhor. 16. Quem vós ouve a voz, quem vós ouve a voz, a mim me ouve. Quem vós rejeita a voz, a mim me rejeita. Quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. O nome do Senhor tem poder. Quem quer o poder do nome do Senhor, diga assim: eu quero receber poder do Senhor para ajudar as pessoas. Deus está derramando sobre a tua vida agora. Os demônios vão se sujeitar a vocês através do nome de Jesus. E através do nome do Senhor. A autoridade Jesus estava liberando para quem? Para aqueles 70. E depois que Jesus partiu, ele deixou liberado porque o véu foi rasgado. Então está sobre a tua vida e sobre a minha. Diz mais, olha o que Jesus disse. Ele disse-lhes: eu via Satanás como um raio cair do céu. Jesus, ele é antes de tudo. Ele é a plenitude. Então ele viu o derrotado cair. E ele diz assim: eu vi. Ou seja, Jesus foi o Criador de todas as coisas também. Porque ele estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo no livro de Gênesis. Então por isso que ele diz: eu vi Satanás cair como um raio no céu. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Toma posse dessa vitória. Ele derrama poder para pisar em serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo é quebrada agora, pelo poder do nome de Jesus Cristo, e nada vos fará dano algum. Olha o poder do Senhor. Toma posse, igreja. Toma posse que quando tu levanta as tuas mãos, os demônios têm que ser sujeitos pelo nome de Jesus Cristo. Então não pode tocar na tua vida, não pode tocar em ti, porque quem dá essa autoridade é o Senhor, é Jesus Cristo. E se eu tomo posse dessa autoridade, olha o que ele diz: eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Como é que pode alguma coisa me tocar no mundo espiritual se eu sirvo a Cristo? Não pode. É Jesus Cristo que fala, amados. É o Senhor que dá autoridade, e a palavra do Senhor, ela é infalível. Então não tem como
você chegar e me dizer que o inimigo te tocou ali e aqui, se você tem Jesus Cristo. Não tem como. Não tem como, porque ele diz que ele dá poder para pisar em serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Não pode tocar no escolhido. Glória a Deus. O separado do inimigo não tem poder. Eu sempre digo, vou dizer sempre, ele não pode dividir, o inimigo não pode dividir o mesmo lugar com os seus escolhidos. Nós temos que tomar posse dessa palavra. Macumba, feitiçaria, candomblé, rituais, do nada pode tocar em nós, porque nós somos servos separados e escolhidos. A autoridade vem do Senhor, porque o nome dele está acima de todo nome, embaixo na terra, aqui na terra e nos céus. Como é que vem um negocinho do nada, um Zezinho do nada tocar a nossa vida? Não pode. Olha o que a palavra está dizendo: não dá, nada vos fará dano algum, e nada. Ou seja, aqui o Senhor, ele abençoa nossas vidas, ele sela a proteção. O Senhor nos sela, então não tem esse negócio. Nunca mais pronuncie nos seus lábios que o inimigo pode lhe tocar e que ele tem poder, porque ele não tem poder de nada. O único que tem poder supremo é Jesus Cristo. Esse tem poder supremo sobre todas as coisas. E ele diz que o inimigo, os demônios, tem que se sujeitar ao nome dele. E se eu tenho a luz, se eu não tenho brecha, se eu não estou em pecado, o inimigo tem que ficar aqui, ó, quietinho. Eu vou dar um testemunho sobre isso. Sabe aquele sal que estava aqui em cima, apóstolo? Eu peguei o sal, estava aqui em cima, dentro desse recipiente aqui. Esse daqui estava aqui dentro, e eu cheguei, o sal estava aqui em cima na hora que eu vim limpar a igreja. Peguei o sal, olhei para o sal, você se joga na frente da igreja. Eu fui lá e fiz isso aqui. Depois que eu joguei o sal em frente da igreja, eu ouvi muitas batidas de pé correndo. Eu disse: pode correr da presença de Jesus Cristo, pode correr da presença do Senhor. Eu escutei quando eu joguei bem aqui na frente. Ou seja, qual foi a visão espiritual que eu tive? Que a minha fé, com a atitude que foi colocada aqui, se eu não faço o que Deus manda, o que ia acontecer? Os demônios ficam lá, porque eles não podem entrar. Eles não podem estar junto conosco. Aqui está a glória de Deus. É nessa fé que nós temos que viver, na fé da autoridade do nome de Jesus. Ele diz que toda a força do inimigo é quebrada. E é quebrado, não pode, não adianta. Vai se reunir 1000 feiticeiros, o nome de Jesus vale muito mais, está muito acima de tudo. Vai fazer candomblé, vai fazer voodoo, o que quiser fazer. Vai amontoando derrotas aí, porque o meu Jesus está na frente. Vai amontoando derrota, porque Jesus está na frente. Por isso que ele diz assim: adiante a face, vai de 2 em 2 fazer obra. Diz mais. Mas, olha o que Jesus disse: não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. Olha o que ele diz embaixo: alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus, no livro da vida. É essa alegria que a gente tem que ter. Então qual é o problema que você passa hoje? Diga para o problema assim: ei, problema, o meu nome está escrito no livro da vida, não estou nem aí para ti. É isso que a gente tem que fazer. O meu nome está no livro da vida, vou me preocupar com o quê? Você já tem um quarto reservado lá do lado de Jesus para mim e para você? Vou me preocupar para quê? Eu vou ficar preocupado para quê ter um quarto reservado? Jesus disse que na casa de meu pai tem muitas moradas. Ou seja, eu vou me preocupar com o quê? Com a chuva, com o sol, com probleminhas corriqueiros que acontecem? Antes eu teria que ter atitude para ir em cima do problema, orar, determinar, e pronto. O nome de Jesus cura, liberta, nos dá bom ânimo. Diz mais: olha o que aconteceu nesse dia. Naquela mesma hora
se alegrou Jesus no Espírito Santo. Quer se alegrar em alguma coisa? Alegre-se no Espírito Santo. Quer se alegrar em alguma coisa? Quer trazer alegria para o seu coração, para a sua vida? Alegre-se no Espírito Santo. Se está dentro de casa não está fácil porque tem que sair, alegre-se no Espírito Santo. Jesus se alegrou, Jesus Cristo se alegrou no Espírito Santo e disse: graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. As autoridades que estão no poder, elas não sabem, mas quem colocou elas lá, as colocou foi Jesus, foi Deus. Mas eles não sabem por quê? Porque a vaidade atrapalha eles de verem. Mas nós somos os pequeninos que Jesus fala. Foi aqueles 70 que foram e trouxeram aquela resposta. E Jesus se alegrou no Espírito. Ou seja, se o Espírito Santo alegra Jesus e eu ando triste, eu não estou com Jesus. Eu não estou com Jesus. Mas se eu me alegro, se eu tenho Jesus, eu tenho que me alegrar no Espírito Santo. Eu tenho que me alegrar na presença de Deus. Porque ela é tudo. Ela é tudo. Então, quando você tiver com algum probleminha, quando você tiver com alguma dificuldadezinha, não esquece. 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 Esquece que o Senhor está na frente. Diante da face, o Senhor está na frente. Ele vai adiante. Diz mais 22: tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Foi revelado a quem? As criancinhas que Jesus disse. Foi para nós. Nós temos que dar glória a Deus, igreja. E foi revelado para a nossa vida isso. Foi revelado para a minha vida, para a tua. Diz mais: e voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular: bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes. Você, ao invés de ficar olhando para o problema, olhe para Jesus, porque diz: é bem-aventurado aquele que vê. O que eles viram? Os demônios sendo sujeitos a eles. Eles viram o que? Enfermos sendo curados, paralíticos andaram, lepras foram curadas pelo poder do nome de Jesus. Jesus está dizendo que nós temos que andar alegres no seu nome. Se eu sirvo, eu tenho que estar alegre no nome de Jesus. Que diz mais: e voltando-se para os discípulos, disse em particular: bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não viram, ouvir o que ouvistes e não ouviram. Foi separado para os pequeninos. Foi separado para você e foi separado para mim. Amém? Fica de pé que nós vamos encerrar o culto e vamos agradecer a Deus. A apóstola já orou pelos nomes das famílias que está aqui. Já foi orado. Oi? Vamos apresentar o óleo. Senhor, nós apresentamos esse óleo agora, meu Deus. E derrama, meu Pai, do teu Espírito. E quando esse óleo tocar, meu Deus, nas pessoas, elas sejam curadas, que elas sejam libertas, que o teu poder, meu Pai, venha sobre as nossas vidas. Está consagrado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo esse óleo. Amém. Glórias a Deus. Então nós temos que confiar no Senhor. Nós temos que confiar que Deus pode todas as coisas nas nossas vidas. Amém? Faz assim com as suas mãos. Que esta semana seja a semana mais abençoada da tua vida. Que o Espírito Santo esteja sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre os teus projetos.
E onde tu colocares a planta dos teus pés, tu seja cheio do Espírito Santo. E por onde tu andares, o inimigo tenha que sair correndo da tua presença. E onde tu entrares, a luz te acompanhe, a luz de Jesus Cristo te acompanhe. Porque o Senhor vive, o Senhor reina, aquele que pode todas as coisas está aqui. Rei, calai, subida e cova, lavas, tobe, cantarábias. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Salvador Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo esteja sobre a tua vida. E a igreja diz: amém. A igreja diz: amém. Sê tu uma bênção nas mãos de Jesus Cristo. Aplaude o teu Senhor. Glórias ao Senhor, glórias a Deus. Aleluia. E até domingo, se Deus quiser, e na quarta-feira no culto online. Amém.